falar um pouco aí do centenário do Paulo Freire, muitas homenagens, né? E uma decisão judicial também que proíbe ataques contra o Paulo Freire. E um material aqui no portal Saiba Mais, Bruno, eu vou compartilhar. Compartilhar aqui. Vamos lá. Dizendo o seguinte. O Aetilano dizendo, bom dia, amigos do foro, a alegria de Vascaíno dura pouco, até a hora do VAR. Então lá. Palavras de Paulo Freire viram arte e ganham o mundo pelas mãos do ativista Ai Weiwei. Então tá aí. Palavras de Paulo Freire ganham o mundo, né? Através dessa arte, mas também vamos falar um pouco aí do Paulo Freire, pegando esse gancho aí do Saiba Mais, e o Centenário. Folha de São Paulo destacou, fez páginas e mais páginas, muitos veículos também fizeram isso. Paulo Freire, enquanto educador, ganha o mundo todo, né? Então ele é um dos mais citados no mundo em termos de referência, é um dos mais referenciados. Aquela série de livros de pedagogia, né, Bruno? Então, inclusive eu li um livro dele, eu usei muito no meu doutorado, o livro dele, Pedagogia da Autonomia. Ali ele fala, né, dos aspectos pedagógicos da escola, do papel do professor, das dificuldades que encontro também. E ele no livro ele é muito entusiasmado com a educação, viu, Bruno? Ele é muito entusiasmado. Ele fala, quando teve essa pandemia, eu lembrei logo do livro, do Pedagogia da Autonomia, na pandemia, porque as escolas fecharam. E ele diz que o ambiente escolar é pedagógico. Ele diz que os vasos, as flores, as carteiras, o corredor, né, tudo isso na escola é pedagógico, porque ela também tem um caráter socializante das crianças, né, das pessoas que estão lá. É por isso que às vezes eu tenho um pouco viu, Bruno, eu fico um pouco assim com relação às aulas de educação à distância, porque a educação à distância não tem esse caráter pedagógico da escola, da instituição escola, né? Isso eu vi muito do Paulo Freire. E tem uma frase que o Paulo Freire utiliza, que eu adaptei num artigo, eu parafraseei ele, que ele usa uma frase que é assim: a educação não é, a educação está sendo. E eu utilizei num artigo meu, o título do meu artigo foi O jornalismo não é, o jornalismo está sendo. Exatamente isso, porque a gente não tem como definir o que é tanto a educação quanto o jornalismo, assim, do ponto de vista cabal, porque ela é motivada por vários fatores, está em constante transformação, há muitos elementos pedagógicos que se incrementam ali, e a educação, como o jornalismo, fazendo essa comparação, eles são, digamos, são entidades filosóficas e que não se esgotam, viu, Bruno? Que não se esgotam. Então, Paulo Freire ele me deixa muitas lições. Eu não fui um profundo estudioso do Paulo Freire, mas na oportunidade que eu tive de ter o contato com uma das obras do Paulo Freire, e a gente teve uma disciplina no doutorado chamado Pedagogia do Jornalismo, e o professor, meu professor, que era o professor Eduardo Medici, ele é um entusiasta de Paulo Freire. E ele passou muitos textos de Paulo Freire, assim, textos quebrados, né, artigos e um livro. E a gente falava muito de Paulo Freire e fazia uma relação com o ensino de jornalismo. Então, sou um professor de jornalismo também, Bruno, com o pé no Paulo Freireano, vamos dizer assim. Boa. Olha, Paulo Freire, ele é o terceiro autor mais citado no mundo. Ele é mais citado, quem é do meio acadêmico vai se surpreender, ele é mais citado que Foucault. Ele é mais citado que Karl Marx. E as pessoas fala-se muito sobre Paulo Freire como se ele fosse o responsável por todas as mazelas da educação. Olha, o bolsonarismo, ele é tão obscurantista, ele é tão apegado à ignorância, ele é tão tosco, que
Porque Paulo Freire é o patrono da educação do Brasil. Então, os maus índices do PISA, por exemplo, eles culpam Paulo Freire por isso. Essa foto aqui é na capa da Folha de São Paulo, Bruno. Só para acrescentar aqui, ó. Essa foto aqui de Paulo Freire, na escola estadual José Rufino, em Angicos, ó. Tem aquele trabalho que ele fez em Angicos. Né? Interessante que quando o Lula veio aqui inaugurar o muro, né? Veio inaugurar o muro da UFESA, ironia, viu, gente? Ironia. Quando o Lula veio inaugurar o muro da UFESA, um dos campos da UFESA foi em Angicos, justamente por conta dessa questão enraizada, né, da educação de Paulo Freire, viu, Bruno, lá em Angicos. Interessante isso aí. Pois é, ele é o autor brasileiro mais citado no mundo, no exterior. Ele é o terceiro maior, lógico, ele é o brasileiro mais citado no exterior. Quando você vai falar de cultura do Brasil, de escritores, de pensadores, quem é referência no Brasil e no exterior é Paulo Freire, Machado de Assis. Machado de Assis é reconhecido mundialmente, ele é muito estudado. Aí muita gente vai dar polêmica, mas ele já chegou a ser o escritor mais lido no mundo, que foi Paulo Coelho. Muita gente tenta desqualificar a literatura dele, eu acho meio que sacanagem, meio de inveja também, e muita gente metida intelectual. Mas, enfim, a leitura é válida dele. Mas, voltando. Paulo Freire, o bolsonarismo é tão estúpido que ele associa o fato de Paulo Coelho ser o patrono da educação aos problemas da educação brasileira, como se fosse tudo culpa de Paulo Freire. Feminista fazendo protesto com os peitos de fora é culpa de Paulo Freire. Não sei quem enfiou a cruz nas nádegas, é culpa de Paulo Freire. Mas é interessante, William, que quando a gente diz que aquele imbecil lá de Porto Alegre amarrou e torturou o quilombola, quando a gente diz que que aquilo ali é influência do discurso bolsonarista, de violência, de justiça com as próprias mãos, aí eles, não tem nada a ver. Quer dizer, uma situação muito mais objetiva, uma situação muito mais na cara. Aí eles que nunca leram nada de Paulo Freire associam coisas que não tem nada a ver com Paulo Freire a Paulo Freire. Quando, na verdade, Paulo Freire ele é reconhecido mundialmente por ter criado um método de alfabetização em que as pessoas aprendem a ler, principalmente para jovens e adultos, que eles aprendem a ler a partir de coisas do seu dia a dia. E ele revolucionou a educação mundial, a forma de alfabetizar as pessoas. Então, ele tratava a educação como uma troca entre aluno e professor, e não como uma imposição do professor. Aí a galera não leu nada sobre ele, não sabe nada sobre ele, e simplesmente acusa ele de tudo que é problema na educação brasileira. Por pura ignorância, é um discurso obscurantista, um discurso de quem não conhece a obra de Paulo Freire. Paulo Freire era para ser reverenciado, que ele criou um método de alfabetização lá, e que foi testado lá em Angicos, que entrou para a história da educação mundial. Ele alfabetizou 300 pessoas em 40 horas. O negócio foi tão absurdo, espetacular, que João Goulart veio para a formatura da turma. Isso foi durante o governo de Aloysio Alves, que era financiado pelo governo Kennedy. Nosso companheiro, nosso colega Paulo Nascimento, fez uma baita reportagem sobre isso no The Intercept, aqui lá de Natal, Paulo Nascimento. Então, a gente tem, inclusive, parabenizar a Luiz Alves por ter topado a parada. Angicos não foi escolhida por acaso. 75% da população de Angicos, em 1962, era analfabeta. Quando Paulo Freire veio aplicar o método dele. Então, a gente tem que reverenciar. Ele foi uma pessoa muito importante. E para arrematar, William, Paulo Freire era tão o cara, ele era tão gigante,
que as pessoas que atacam ele, algumas dessas pessoas que atacam Paulo Freire, mentiram dizendo que estudaram nas universidades onde Paulo Freire deu aula. Daí você vê a diferença dele para esses toscos, como que integram o governo de Bolsonaro, que não merecem nem ser citados. São figuras vergonhosas que mentem no currículo e foram todos desmoralizados. E, Bruno, é bom lembrar também que Paulo Freire ele foi secretário de Educação De Luiz Erundina. da gestão de Luiz Erundina, né, na Prefeitura Isso. de São Paulo. Né? E aqui você falou do método Paulo Freire, Bruno. O método Paulo Freire é metodologia de alfabetização de adultos e representa um aspecto muito pequeno se comparado à dimensão de sua produção intelectual. Foi aplicada pela primeira vez, com mais destaque em Angicos, e divulgou a alfabetização dos alunos em 40 horas. O processo se deu a partir de palavras geradoras identificadas a partir da realidade dos alunos, como você colocou, Bruno. As palavras eram decompostas em sílabas e a partir delas acontecia a alfabetização. Para Freire, ela ia muito além da decodificação das letras, incluía a tomada de consciência dos alunos. Interessante esse método aí de aprendizagem, né? Então, realmente, essa é a importância. E essa questão dos bolsonaristas contra Paulo Freire tem muito a ver pelo fato de Paulo Freire ter sido filiado ao PT, ter atuado também na gestão de Erundina, então o pessoal faz essa associação sem nem conhecer a obra do cara, né? Sem nem conhecer a obra do cara. E sem também entender, Bruno, essa lógica inclusiva do método Paulo Freire e da própria lógica paulo freiriana, que também tem um pé no marxismo. E aí a gente vai observando porque tem esse ódio dos bolsonaristas pelo Paulo Freire, motivado pela ignorância natural dos bolsonaristas, eles não conhecem o Paulo Freire. E depois pelo fato de achar que não, é porque é do PT, então é por isso, não, então deve ser criminado, ogerizado. Né? Então, no caso aí, Paulo Freire ele consegue, através desse método, um método democrático, inclusive, porque ele pega situações de regiões que estavam à margem mesmo, assim, regiões onde populações inteiras estavam ali analfabetas, sem possibilidade, sem esperança. E aí isso é uma palavra que ele gosta muito de usar, né, Bruno? Paulo Freire, esperança. Mas não a esperança de espera que ele fala, né? É a esperança de esperançar, né, Bruno? Esperançar, de ter uma... de ter oportunidade, de vislumbrar um futuro. Então, isso aí, o ato de esperançar, que não é de esperar, né? Então essa esperança tem esse outro sentido, fez com que o método Paulo Freire alcançasse essas pessoas e a partir daí essas pessoas pudessem, aprendendo a ler coisas simples e depois isso mudando a vida dessas pessoas, elas pudessem esperançar, pudessem enxergar a partir da leitura. Aí essas ideias, inclusive, incomoda qualquer reacionário. E se for de extrema direita, ainda pior. É aí que incomoda para valer. Então, eles não conseguem observar a importância de Paulo Freire na vida dessas pessoas. E como a educação é libertadora, Bruno. Quanto a educação é libertadora. O quanto só o conhecimento é capaz de oferecer essa oportunidade para essas pessoas. Então, é isso. Então, Paulo Freire, ele se torna uma referência, ele é uma referência no mundo inteiro em educação. Quando se fala em educação, Paulo Freire tem que passar por ele. E aí a gente está vendo que agora, inclusive na Folha de São Paulo, diz que mesmo com os ataques dos bolsonaristas, os bolsonaristas mudaram um pouco a mira, não está atacando tanto assim como no início. Então, e depois teve até decisões na justiça também para impedir os ataques a Paulo Freire. Até a manchete da Folha diz isso. Ó. Aos 100, Paulo Freire segue reconhecido no exterior e sai da mira bolsonarista, viu, Bruno? Então tá aqui, ó. Ataques contra o educador diminuíram na pandemia, enquanto seu prestígio se manteve intacto. Pode dizer, Bruno. Aí, Rodrigo Brandão, ele lembra aqui uma frase que é a cara do pobre bolsonarista, né? Porque tem. Acredite, ainda tem gente pobre que é bolsonarista. Aí, Rodrigo Brandão lembra aquela frase célebre de Paulo Freire. Se a educação não for libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. São oprimidos que se identificam com o opressor.
Exatamente, mano. Vou ler só alguns comentários aqui. O Lucas Henrique dizendo: Paulo Freire é referência no mundo todo e é mais contestado aqui que fora. Você não vê ninguém lá fora fazendo essas contestações da educação do mundo, então deve ser uma porcaria, já que usam tanto Paulo Freire. Interessante isso que o Lucas fala, porque é o seguinte, o pensamento de Paulo Freire não é que não seja incontestável não, viu, Lucas? A gente também não pode tratar dessa forma. Todo pensamento, do ponto de vista acadêmico, ele é contestável. Todos são contestáveis. Porque, às vezes você escreve determinado tema, agora, para contestar, você tem que ter você tem que ter as costas muito largas para contestar Paulo Freire. Que ele não é incontestável, mas você tem que ter, né, capacidade, e até agora é difícil encontrar alguém com essa capacidade para ficar contestando Paulo Freire.